tô estudando, estou fazendo mestrado lá na USP, né? Dentro do grupo de gerenciamento costeiro, especificamente com a questão dos resíduos plásticos, né? A gente tem um grupo lá que discute isso, diferentes pessoas trabalhando com abordagens distintas. E o meu foco especificamente é com a questão dos pellets, né? Pellets é um termo em inglês que a gente usa para grânulos plásticos, que na verdade é a matéria-prima, a gente pode dizer assim, né, básica para a produção de qualquer tipo de plástico que a gente conhece, né? Eu costumo dizer que desde copinho plástico até avião, as indústrias utilizam esses grânulos, né? E acontece o seguinte, a gente começou a encontrar muito nas praias, né? Principalmente na linha de deixa, que é ali o que é trazido pela maré e é depositado ali na praia. Então são grânulos bem pequenos, esférulas aí pequenas, de polietileno e polipropileno principalmente, que a gente vem encontrando nas praias. Então, dentro desse grupo que trabalha com essa questão dos plásticos, o meu foco de pesquisa é entender de onde vem isso, da onde vem esse problema, né? E o que a gente pode pensar enquanto academia para solucionar essa questão. Então, eu estou mapeando as fontes de perda, né? Hoje em dia a gente entende que um dos principais pontos está no retroporto, que é o momento no qual os bags, né, as grandes bolsas, né, com esses pellets são carregadas nos containers. Então tem uma perda aí nesse processo, tanto pelas empilhadeiras quanto pela forma que é transportada, né? Isso acaba indo para o chão ali daquele retroporto e acaba sendo lavado, grande parte disso, para o mar. Então esse é um dos pontos que a gente identificou na pesquisa. Eu ainda estou numa fase inicial, digamos assim, ainda tenho uma série de entrevistas para fazer, mas o desafio é esse, aí aproximar um pouco essa questão pesquisa e mundo real, digamos assim, né? Ir para o contato com a iniciativa privada para a gente entender da onde que está vindo esse problema, né? E como que a gente poderia pensar em conjunto com os diferentes atores, e aí acaba entrando também um pouquinho o poder público no circuito, né? Como a gente consegue pensar junto com esses diferentes atores as soluções mais adequadas para o problema. Assim. A gente está tentando entender quais são as fontes deles, né? Uma, como eu falei, seria essa questão do retroporto dos containers. A gente tem algumas hipóteses ainda não comprovadas, mas como, por exemplo, o uso dos pellets para jateamento dos porões, para limpeza por conta da capacidade de absorção deles mesmo, né? Então seria para limpeza de porões. Acidentes também, a gente ainda não conseguiu, é um dos meus objetivos, identificar quais os acidentes próximos à costa ou que de alguma forma, por conta das correntes, venham incidir aqui, também seria uma das alternativas. E a própria perda nas indústrias, porque daí a gente pensando na cadeia dos pellets como um todo, tem as indústrias que elas são as que produzem, digamos assim, que pegam nafta, né, que é um derivado do petróleo e transforma nas bolinhas, nos grânulos de polietileno, polipropileno, poliestireno, a gente tem alguns tipos. Então teriam essas indústrias, depois a gente tem as indústrias transformadoras, que seriam as indústrias que vão pegar esse grânulo e transformar em qualquer outra coisa, né, derivada de plástico. Então, a gente entende também que nesse processo produtivo podem haver perdas, né, da fábrica mesmo. Algumas fábricas que eu visitei, a gente via muitos pellets assim, no chão da fábrica e tudo mais. E aí a gente tem uma questão de escalas, porque para a empresa isso é praticamente nada. Ela é uma empresa super eficiente, porque tem um delta de perda 0,001. Mas para o meio ambiente, né, esse 0,001 significam bilhões de pellets perdidos para o meio. Então, essa é uma questão interessante e importante para a gente considerar nessa discussão. E aí, assim, uma vez que esse grânulo ele cai, né, ele chega no mar, né, e aí muitas vezes ele também vem pelos rios, porque nessa perda no processo produtivo das indústrias, ele pode acabar escoando, né, por drenagens ou sistemas pluviais, esgotos, enfim, acaba também chegando ao mar.
Uma vez no mar, o plástico, né, ele tem uma capacidade de absorção de poluentes. E aí, como eu falei que eu participo de um grupo, né, tem outras pessoas estudando isso, né? Então, há estudos no sentido da capacidade de absorção por poluentes orgânicos persistentes, por metais pesados também. Então, está se estudando isso para entender. Então, essa bolinha de plástico, ela chegou lá no mar, ela é como se fosse uma esponja, digamos assim, né? Ela está lá e, de repente, um poluente DDT ou PCB, oriundos aí de herbicidas e pesticidas que eles estão disponíveis, né, na água, eles são absorvidos, né, e o grânulo fica lá. E aí, por ser pequeno e tudo mais, toda essa questão de ingestão, né, por conta dos organismos, né, dos animais aquáticos, ele acaba sendo ingerido, pode ser ingerido. E aí tem o que a gente chama de magnificação trófica, né, seria esse processo. O grânulo ele foi ingerido com esse contaminante, né, com esse poluente. Há estudos sobre a capacidade como é que eu posso dizer? De transferência, né? Há estudos sobre essa capacidade de transferência desse poluente para os tecidos lipídicos aí dos animais, e conforme a gente vai subindo na cadeia alimentar, vai tendo o acúmulo desses poluentes. Então, quer dizer, além do impacto físico, né, do plástico, que o animal ingere o plástico e muitas vezes pode acabar morrendo até por inanição, né, a gente teria esse impacto químico, digamos assim, que é esse acúmulo desses poluentes que o plástico pode absorver quando está lá no mar. Então, quer dizer, e aí isso vai subindo na cadeia, são substâncias aí, muitas cancerígenas e que, né, trazem uma série de problemas associados a questões hormonais e tudo mais. Então, a gente pode ter um reflexo disso até no topo da cadeia, que seria na gente mesmo, né, aí os consumidores finais. Então, quer dizer, são uma série de impactos aí diretos e indiretos que esse tipo de resíduo pré-consumo pode estar causando, e que a gente precisa aprofundar e entender melhor, até para conseguir propor soluções mais adequadas, né? É um problemão, né? Assim, quando a gente... Na verdade, acho que tem uma coisa que é interessante da gente pensar, que antes de qualquer coisa, quando a gente pensa na questão dos resíduos sólidos ou dos problemas que a gente vem enfrentando hoje em dia, assim, decorrentes dos padrões e modelos da nossa sociedade, né, os resíduos, eles são uma vitrine, assim, eu penso um pouco assim, né? Então, quer dizer, quando a gente reflete sobre os modelos e padrões que a nossa sociedade, que é dita como a sociedade de consumo, né, hoje em dia vive, um dos principais reflexos disso está na questão dos resíduos sólidos. Isso é uma coisa que me intriga profundamente, assim. E acho que esse projeto de pesquisa, ele consegue aproximar um pouco a teoria da prática. Mas antes disso, e é o que eu busco muito discutir, mais do que resultados práticos, né, porque são interessantes, mas eu acho que a gente tem que discutir, é a questão do consumo. Eu acho assim, a gente não pode falar de resíduo sem falar de consumo, né? Então, fazer esse link e tentar trazer da teoria para a prática, acho que isso me motiva muito, sabe? Às vezes eu penso assim, é um pouco pequeno talvez isso, né? Uma bolinha pequenininha que está lá no meio do mar e tem tantos outros problemas tão complicados acontecendo por aí. Mas eu acho que se a gente conseguir trabalhar em conjunto com pessoas que querem solucionar aquele problema, né? Colocar uma energia naquilo bacana, e se a gente conseguir minimizar um impacto que seja talvez aparentemente pequeno, já é alguma coisa, né? E talvez vários grupos agindo dessa forma a gente consiga transformar um pouco e gerar menos problema, que acho que a nossa sociedade gera problema demais, assim, né? Então eu fico nessa tentativa, assim, nesse esforço de tentar integrar. Paralelo à minha pesquisa, né? Hoje eu venho atuando aqui enquanto analista ambiental na gerência costeira do Ministério do Meio Ambiente, né? E essa angústia me persegue constantemente, assim, esse esforço de integrar, né? Eu acho que a gente tem que integrar a academia com as políticas públicas, né? A universidade tem que gerar subsídios para políticas públicas, e a gente tem que saber, assim, que é trabalhando junto que a gente constrói um caminho melhor. Então eu defendo muito isso, assim, essa integração. Não adianta muito a gente ficar aqui em Brasília pensando em soluções mirabolantes, né?
as pessoas estarem na academia produzindo seus papers mais bem conceituados e as empresas estarem lá, enfim, né, querendo só o resultado delas, porque os problemas eles são de todos, né? Então, eu acho bacana, assim, e acho que quem está na pesquisa hoje em dia tem que pensar um pouco nesse sentido, né, do que a gente, enquanto pesquisador, pode gerar de fato para a sociedade, né? Acho que é um exercício interessante, assim. Olha, eu acho que tem uma coisa bem prática na minha pesquisa. Se a gente conseguir chegar na perda zero de plásticos, né, por conta das indústrias, eu acho que é bastante viável, porque os grânulos plásticos são matéria-prima e são dinheiro para as indústrias. Então, eu acho que é viável a gente trabalhar no sentido de perda zero. Se a gente conseguir chegar num protocolo, sabe, alguma coisa desse sentido para perda zero, seria um grande ganho. E no outro lado, eu acho que é promover uma visão crítica, proporcionar isso, gerar insumos, né, para que as pessoas leiam e reflitam e construam uma visão mais crítica do mundo e da sociedade que a gente vive, assim.